Hora da gente fazer aquela conexão e aquela conversa com o Diego Amorim, que está lá na capital federal. Diego, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Nonato, bom dia, Michele, bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham pela Nova Brasil FM. Bom dia, e hoje o nosso assunto é o orçamento da União, Diego Amorim, com convidado especial. É isso aí, Michele, o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, que é o relator da LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, já está conectado com a gente por telefone. Eu agradeço muito, deputado, a sua participação, que a gente sabe que Brasília acontece à noite, e o senhor deve estar avançando aí pela madrugada nessas reuniões para tentar aprovar a LDO. Seja muito bem-vindo. Bom dia, deputado. Bom dia, Diego. Bom dia a todos que fazem a Nova FM. Deputado, vamos falar um pouquinho da questão das emendas impositivas, que são aquelas que o governo precisa pagar de qualquer jeito e que o senhor está prevendo aí que elas sejam empenhadas, que esse dinheiro já seja garantido a partir do primeiro semestre. Isso não é pressionar o governo, o executivo, para garantir ainda mais controle do orçamento nessa queda de braço que os senhores estão aí de legislativo com executivo pelo orçamento, deputado? Isso é dar previsibilidade, isso é dar planejamento. Isso é acabar com o toma lá da cá, com a manipulação política, muitas vezes, que é usada para pressionar na véspera de votações, que muita macula, inclusive, o processo democrático, em função de troca de favores por liberação de emenda. O processo de autonomia do Parlamento, do Congresso Nacional, começou a ser construído em 2014, quando eu fui relator da LDO pela primeira vez. E lá nós criamos as emendas individuais impositivas, porque até então só tinha a benesse de empenhar as emendas quem era da base do governo, quem votava com o governo, quem era subserviente às normas do que o governo de plantão impunha. Hoje, graças exatamente a essa construção que foi feita, essa autonomia foi construída. E o parlamento tem um espaço próprio nas suas emendas de investimento, como tem o parlamento americano, como tem os parlamentos europeus, como tem o parlamento alemão, em que os deputados e senadores possam alocar, priorizar investimentos em suas áreas de atuação em função exatamente das suas prioridades. Isso é uma democracia moderna, e se a gente quer equilíbrio entre os poderes, se a gente quer harmonia entre os poderes, o ideal é que nós tenhamos não só as emendas, como também um planejamento para dar previsibilidade aos parlamentares, porque inclusive hoje no setor da saúde, a grande distribuição de recursos com os municípios e com os estados brasileiros são através das emendas parlamentares. E como esse ano atrasou demais, o que é que aconteceu? Isso sufocou os municípios, muitos deles tiveram problemas para custear a saúde, e a saúde inclusive ficou em segundo plano, sem recursos, e onde não pode faltar, porque o médico tem que estar no plantão, o hospital tem que estar aberto 24 horas, a emergência tem que estar funcionando, tem que ter o oxigênio e a medicação, e o custo é elevado. Então, as emendas hoje, elas são muito importantes, e nós priorizamos exatamente as emendas da saúde. Então, durante todo o primeiro semestre do ano que vem, o governo federal terá condições de empenhar e pagar a área de saúde. E, posteriormente, mas, deputado, de prioridades parlamentares. Como garantir a transparência da aplicação desses recursos? Eu lhe pergunto isso porque tem também essa previsibilidade aí, uma guerra entre parlamentares, como o senhor mesmo definiu, de 11 bilhões de reais de emendas de comissão, que alguns já estão chamando em Brasília de novo orçamento secreto. Eu acho que nenhum ouvinte nosso é contra jorrar dinheiro nos estados e, sobretudo, nos municípios. O problema é sempre a questão da transparência e da aplicação desses recursos de maneira mais correta, né, deputado? Ninguém zela mais por transparência do que eu. Inclusive, a minha máxima é onde tem dinheiro público tem que ter transparência e fiscalização. Todas as emendas, o orçamento 2024 terão a assinatura do parlamentar que as indicou, como também um encaminhamento que será dado pelo líder do partido, da bancada estadual ou do presidente da comissão, terá o endereço do órgão executor e, ao mesmo tempo, terá a fiscalização e o acompanhamento dos órgãos de controle, até mesmo nas transferências especiais.
E olha que eu, deputado Danilo Forte, nunca fiz uma transferência especial para nenhum município. Não fiz exatamente pelo zelo que eu tinha com relação a isso. Nós aperfeiçoamos esse modelo de transferência num trabalho conjunto com o Tribunal de Contas da União, em que o parlamentar agora será obrigado não só a assinar a transferência, como também a entidade receptora dessa transferência será obrigada a prestar conta dentro do princípio, tanto da parte de investimento como da parte de custeio. Então, nós tivemos um avanço muito grande com relação à transparência no orçamento de 2024. Deputado Danilo Muito Forte, bem, a Michele 7 horas e 20 minutos. Michele. Isso, a gente Por falando favor, aqui de Michele. São Paulo. Acho que não tem nada mais complexo para o cidadão que está ouvindo a gente quando a gente fala da lei de diretrizes orçamentárias. É tanta coisinha ali que envolve, mas ao mesmo tempo é algo que mexe tanto com a vida das pessoas lá na ponta, porque é o dinheiro que vai ser aplicado no ano que vem pelo governo, pelas instâncias públicas. E aí tem um fator que a gente inclusive já comentou aqui no ar, que é a questão do fundo eleitoral. É o dinheiro que vai ser destinado às campanhas, sobretudo agora 2024, ano de eleição municipal. E o valor que, se eu não me engano, o senhor estipulou como teto é de quase 5 bilhões de reais. E o que o governo tinha passado era algo em torno de 900 milhões de reais, ou seja, quase 5 vezes. Esse valor, de fato, está mantido? É um valor que o senhor considera ideal para que seja gasto em questão de fundos eleitorais, nas campanhas? Como que o senhor vê isso? Michele, eu tenho muita tranquilidade para tratar desse assunto, porque, inclusive, eu fui vencido na Câmara por defender o fundo privado de financiamento de campanha. A atividade política é uma atividade civil. É uma atividade, inclusive, que o funcionário público tem que se afastar da sua função para poder disputar uma eleição. Então, os partidos políticos são entidades civis. E eu defendi isso e votei por isso e fui vencido. Então, o Brasil decidiu ter financiamento público. E quando tem financiamento público, aí o governo tem que arranjar recursos para viabilizar o orçamento. Essa discussão, inclusive, estava na LDO, na Lei de Diretriz Orçamentária. E eu, inclusive, devido a tantas incompreensões, disse, não, é o seguinte, nós vamos aqui dar o teto é o limite máximo, que é o que foi gasto na eleição de 2022. Eu não estou criando nada novo. O teto é o que foi gasto em 2022. E a definição financeira será dada pela LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é exatamente a que define os números contábeis do orçamento do ano que vem. Então, a LOA é que vai definir se vai ser 2.200, se vai ser 2.600, se vai ser 4, no máximo ao que ela pode chegar é a 4.900, que foi o parâmetro da eleição de 2022. Então, com isso, a gente deu o teto. Agora, eu não defini quanto vai, porque ainda tem muita insegurança sobre o que vai ser o orçamento do ano que vem. Tem matérias para ser votadas que ainda são importantes para fazer a base de cálculo do orçamento do ano que vem. Essa questão do imposto da 1185 sobre a sombra da subvenção do ICMS nos incentivos das empresas. Agora mesmo, ontem o Senado voltou os impostos dos jogos eletrônicos, mas tirou os dos cassinos eletrônicos, ou seja, a receita do governo federal vai diminuir em função disso. Então tem ainda a reforma tributária. Nós estamos agilizando, talvez a gente vote essa semana ainda na Câmara dos Deputados para concluir essa votação, porque ela também vai ter reflexo no orçamento do ano que vem. Então tudo isso é muito importante. E como a gente vai votar a LDO hoje, se Deus quiser, eu espero que até a semana que vem a gente tenha mais clareza para que o relator da LOA, da Lei Orçamentária, que é o deputado Luiz Carlos Mota, aí de São Paulo, possa definir qual vai ser o valor que ele vai apresentar para o plenário. E aí o plenário vai decidir não só o montante final do fundo eleitoral, como também a origem desse recurso, que é uma disputa muito clara, se tira das emendas de bancada ou se tira da área de investimento também do Poder Executivo. Deputado Danilo Forte, o senhor chegou a falar que o Brasil correria um risco de insolvência com o adiamento ou com a não votação dessa LDO. Como é que está o ambiente para essa votação e para que a gente tenha uma aprovação e possa passar a régua nessa LDO para o ano que vem? Há essa conscientização de que isso pode ser prejudicial para o país caso não seja votado? Como é que o senhor está vendo os seus pares?
O pior dos mundos é o Brasil não ter orçamento. Nós estamos diante de uma crise de credibilidade. O Brasil vive hoje uma crise de credibilidade. Os investimentos de longo prazo, os investimentos de infraestrutura estão parados. Os investidores, as empresas estão querendo saber quanto é que elas vão pagar de imposto no mês que vem, daqui a 3 meses, daqui a 1 ano. E isso, inclusive, atrofiou a atividade econômica. Isso fez com que o governo federal tivesse 4 meses seguidos de queda de arrecadação. Isso fez com que o Brasil, inclusive, vivesse agora um momento de dificuldade, até para fechar o seu próprio orçamento. E a base de credibilidade de qualquer país, de qualquer nação, é o seu orçamento. Quando você vai comprar crédito numa loja, a primeira coisa que o vendedor pergunta, se você vai comprar um carro ou uma geladeira, é quanto é que você ganha, o que é que você está em endividamento, sua capacidade de pagamento, é quando você vai comprar uma casa, é quando você vai comprar um fogão, quando você vai comprar uma geladeira financiada, quando você vai ter um cartão de crédito no banco, ele faz uma ficha para saber se você tem equilíbrio financeiro para pagar aquela conta. A mesma coisa é um país. E hoje o Brasil está muito desarrumado. Essa lógica, essa política de aumentar imposto obsessivamente pelo governo federal diminuiu os investimentos do país. Essa ânsia dessas matérias na tramitação do parlamento criou uma insegurança muito grande com relação aos investimentos, e o Brasil precisa melhorar, inclusive, os salários dos trabalhadores, que está muito defasado em relação ao seu poder de consumo, para ativar a atividade econômica. E eu não tenho dúvida que se o país começar o ano que vem sem orçamento, a guerra política no ano eleitoral vai ser muito acirrada. O Brasil tem um processo de polarização política que está um pouco atrofiado, porque passou o período eleitoral, graças a Deus, mas que vai ressurgir com muita força no ano que vem. E se a gente não tiver orçamento, a gente vai com um clima tanto de dificuldade na procura, na construção de consenso no parlamento para votar matérias importantes, como também vai com um clima de mais dificuldade ainda na área financeira, o que pode provocar um caos administrativo para o país, uma insolvência fiscal e financeira para o Brasil. E ninguém quer isso. Eu tenho responsabilidade e é por isso, inclusive, que eu aceitei os acordos ontem até de retirar a fiscalização sobre o Sistema S, que tem 40 bilhões de recursos oriundos de públicos, de recursos públicos, que não teve transparência no Brasil, mas na ânsia de votar isso hoje, para poder, a gente só tem 5 dias úteis até o final do ano para votar as matérias. Então foi exatamente por isso que foi feito esse acordo. O governo a liderança do governo e do PT estava muito obsessiva em adiar a votação da LDO em função disso, e eu abri mão disso exatamente para não deixar o Brasil sem orçamento do ano que vem. É isso. Deputado, só para finalizar bem rapidamente, que o nosso tempo já acabou, pelo menos aqui da minha parte, o senhor que está mergulhado nessa questão do orçamento para o ano que vem, acredita que o governo vai cumprir a meta fiscal de déficit zero para 2024? Michele, eu acho muito difícil. Desde abril que eu venho dizendo isso, é muito difícil. Por quê? Porque os números da economia, os números das finanças públicas, o ânimo da economia está muito paralisado, está muito diminuído. Então, apesar do Brasil ser um país muito rico e com muitas oportunidades, há uma crise de confiança muito grande na área dos investimentos. E eu acho que enquanto o país não retomar uma política de investimento com segurança, nós vamos ficar aí patinando. Haja visto aí a diminuição da atividade industrial do Brasil. O Brasil, há 30 anos atrás, a indústria era responsável por quase 30% da geração de riqueza. Hoje a indústria é responsável por menos de 12% da geração de riqueza. Se não fosse o agro, o Brasil está vivendo um período de muita dificuldade, inclusive financeira. O empobrecimento da população, basta você andar aí na Praça da Sé, no centro de São Paulo, que você vê milhares de cidadãos e cidadãs morando na rua, sem um abrigo, sem ter onde morar, o que é lamentável na cidade mais rica do hemisfério sul do mundo. Então, por quê? Tudo bem. Porque a polícia está muito desarrumada e o Brasil precisa se arrumar. E acho que essa meta vai ser uma meta muito difícil de ser cumprida com a atual política. Enquanto tiver juro alto, imposto alto e descrédito no governo, o investimento não volta.
Deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, relator da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, que gentilmente atendeu o nosso convite, depois de dormir poucas horas por dia, né, deputado? Uma ótima quarta-feira para o senhor, que seja uma boa votação. Cuidem bem do nosso dinheiro, hein? Obrigado, Diego. Obrigado, Michel. Obrigado a todos que fazem a FM, Nova FM. E um abraço, é um prazer muito grande acordar com vocês. Obrigada, deputado. Um abraço, Agora 7h29, obrigada, Diego. Até amanhã. Não há tempo para mais nada, a não ser para nos despedir. Tchau, tchau. Amanhã tem mais. Ao som de Marisa Monte, doutora honoris causa, com Olha título isso, concedido hein? ontem pela USP. Obrigada pela companhia. Valeu, Aninha. Valeu, Nonato. Até amanhã. Tchau, tchau. Beijo.